Bíblias em João 6, 11. Trouxe um rascunho, né, para mim não esquecer nada. Amém. Amém? Posso estar lendo? Diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Irmãos, naquela época, Jesus estava reunindo umas pessoas para pregar o Evangelho. E naquele tempo se reuniu cerca de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então dá para ver que foi muita gente. Jesus chegou no seu discípulo Felipe e disse para que ele arrumasse comida para dar para aquela multidão. E Felipe disse para ele que o dinheiro que eles tinham não era suficiente para alimentar todos. Então o seu discípulo André chegou em Jesus com um rapaz que tinha com ele 5 pãezinhos e 2 peixes. E aí ele entregou aqueles pães e aqueles peixes para Jesus. E Jesus, dando graça, repartiu para toda a multidão, e toda a multidão comeu, e ainda sobrou. Eu fico imaginando que aquele rapaz chegou em sua casa, né, se preparou para sair, para ir ouvir a palavra de Jesus, e preparou aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes para ele, porque era suficiente para ele. Eu vou ser sincera, eu não gosto de dividir comida, não. Eu não gosto. Quem aqui nunca comeu nada escondido do filho para não dar porque era pouquinho? Eu falo porque eu já. Eu tenho 2 ainda que comem até pedras se Deus deixar. Então eu fico imaginando aquele rapaz. E eu sei que ele olhou para a multidão e falou: eles precisam comer. E ele sabia que só Jesus poderia fazer um milagre para alimentar aquele povo todo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele entregou um pouquinho que ele tinha, aqueles pãezinhos e aqueles 2 peixes. E Deus pegou, multiplicou, e ainda sobrou 7 cestos cheios. Pensa, 5.000 homens para comer. Foi uma multiplicação assim extraordinária. E assim, irmãos, muitas das vezes nós temos um socorro para a obra da igreja. Porque eu digo assim, que a obra da igreja necessita. Você toma água, as luzes são acesas para você, os microfones, a bateria, são tudo gasto. Então, quando você tem o socorro para a obra, muitas das vezes, por mais que seja pouco, a gente faz o quê? Guarda. Porque você fala, é pouco. Mas o pouco que você tem é suficiente para Deus fazer a multiplicação. É suficiente. Às vezes está faltando exatamente o que você tem e você retém, sendo que é para entregar e seria o suficiente para Jesus. E Deus é tão maravilhoso que Ele, além de multiplicar, Ele, como diz Malaquias, né? Que Ele faz para que a gente faça a prova dele. Eu digo assim, que quando a gente entrega nosso pouquinho, a gente sabe que aquele nosso é o suficiente nosso. Além de Deus multiplicar na obra, Ele multiplica na nossa vida. E todas as vezes que você entrega o seu pouquinho, eu tenho certeza que é ali onde você faz, você força um milagre em Deus. Você fala assim, eu estou dando um pouquinho, é a sua hora, Pai. É o pouquinho que eu tenho, é a hora que o Senhor tem para fazer um milagre na minha vida. E isso é muito maravilhoso, gente. E isso vem junto com a viúva. A viuvinha tinha apenas algumas moedinhas. E o que ela fez? Entregou as moedinhas dela. E naquele tempo muitas pessoas estavam entregando. E Jesus disse que aquelas pouquinhas moedinhas que a viúva havia entregado, ela deu muito mais do que todo mundo que deu. Aquelas pessoas podiam ter dado milhares, mas as moedinhas da viúva foram maiores, porque era o que ela tinha, e o que ela tinha ela entregou de coração cheio. Irmãos, que nós venhamos dar não
Deus. Porque você concorda comigo que Deus não precisa do nosso dinheiro? Ele não precisa, mas você precisa ser abençoado. Você precisa que Deus faça multiplicação na sua vida. Então, não venhamos dar aquilo que nós achamos que seria suficiente. Não, que venhamos dar realmente o que nós temos, que venhamos dar de coração. Eu queria falar para vocês que esses dias aconteceu algo comigo que foi exatamente isso. Eu falei para a pastora que eu queria contar um testemunho, e eu ainda falei, mas pai, eu queria um testemunho que uma palavra que condizisse com o meu testemunho, porque a palavra de Deus diz que o testemunho edifica, e isso é maravilhoso. E um tempo atrás eu recebi uma encomenda de bolo, para quem não sabe, eu sou confeiteira, e nós fizemos esse orçamento no ano passado. Ano passado meu valor estava X, esse ano meu valor aumentou. E eu combinei com a pessoa que seria aquele valor X do ano passado. E ela me mandou mensagem. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, pai, está nas tuas mãos. É isso, eu não vou poder voltar atrás. Foi o que nós tínhamos combinado. E é isso. E eu sabia que para mim ia sobrar uma quantia assim, insignificante. Eu gastaria praticamente o dinheiro todo para comprar os ingredientes. Mas eu falei, pai, é isso e amém. E eu fui no mercado comprar os ingredientes. Ela me deu metade do valor e outra metade do valor ia me dar agora no pagamento. E esse valor que ela me deu, eu falei, nossa pai, esse valor podia ser suficiente para me comprar todos os ingredientes, né? Era um bolo de 6 quilos. 6 quilos de 2 andares. E eu falei, meu pai, podia ser suficiente, né? E fui no atacadão comprar minhas coisas. E catei o carrinho, coloquei tudo que eu precisava dentro e fui pro caixa. Cheguei no caixa, foi passando. Aí a moça falou pra mim, eu tava com o dinheiro todinho na mão. Eu falei, ai pai, pelo amor de Deus, sobe pelo menos uns 10, uns 15. Aí ela olhou pra mim e falou assim, moça, deu 60. Aí eu, quê? Moça, você passou direito? Porque era pra ter dado mais. R$60, irmãos, é o que eu gasto num bolo de 3 quilos. E eu falei, meu Deus, e eu vim com o dinheiro e falei, pai, não é possível, tá faltando alguma coisa, eu não tô lembrando. Porque a gente é assim, Deus faz as coisas na nossa vida e a gente fica acontecendo. Será que é? Ah, não, tá faltando alguma coisa, não é de Deus, não é possível, pai. Nós, porque eu queria saber por que o ser humano faz um negócio desse, fica desconfiando da bênção que Deus dá. E é isso mesmo. E eu cheguei em casa e comecei a fazer o bolo e fiz o bolo. Eu falei, pai, tá pronto. Me sobrou metade do valor. Aí eu falei, pai do céu. Aí eu falei, realmente, o Senhor multiplicou. E as coisas estavam do mesmo valor, tudo da mesma coisa. Era para realmente Deus falar, filha, tá vendo? Você cumpriu a sua palavra e eu cumpro a minha quando você fala que é para fazer prova de mim. E eu fiquei muito feliz. Eu falei pro Senhor, amém. Logo meu dízimo chega, porque o pastor sabe que eu não deixo de dar os meus bolinhos. E eu queria contar mais uma coisa também que é praticamente isso. Eita Jesus! Nós fomos ontem, eu acho que ontem, no São José, e eu e a Tati entramos no mercado. E o Davi ficou enchendo meu saco, querendo um refrigerante. Eu fui lá, comprei um refrigerantezinho, já abri na hora ali pra ele e dei pra ele. E a gente foi pegando as coisas. Ele terminou de tomar, joguei no carrinho, daqui a pouco ele veio querendo mais uma Ana Maria. Abriu a Ana Maria, começou uns pedacinhos e eu terminei de comer o bolinho. Aí nós fomos pro caixa da
dízimo, a sua oferta. Atrás da cadeira tem um envelopezinho. Dá com alegria aos irmãos. Eu sei que Deus abençoa. Amém? E se vocês puderem, se levantem para a gente poder orar. E tem o Pix da igreja, hein? E quem quiser também, a maquininha está com o nosso irmão Marcelo. Passe seu cartão. Não fiquem assustados, irmãos, porque muitas das vezes